A aposentada recebeu sopa na veia, ao invés de medicação. Atendimento de negligência naquele posto, Coronel Antonino. E meu filho chegou lá, vítima de um acidente de carro. E disseram que meu filho estava bêbado, não deram nada. Deram dipirona e soro. Recebeu uma injeção de vaselina líquida na veia. Logo em seguida, depois do soro, elas foram aplicar isso tudo no escuro. A dipirona foi instantâneo. Na hora que ela aplicou a dipirona, deu um grito e entortou o olho. Uma menina de 8 meses morreu depois de receber uma medicação diferente da prescrita pelo médico. Você já percebeu como nossa população cresce assustadoramente a cada dia? Não é de admirar a quantidade de pessoas que precisam de atendimento médico. Também não é incomum sabermos de histórias de erros médicos. Mas engana-se quem pensa que isso só acontece aqui no Brasil. Até que ponto um erro humano pode prejudicar a vida de alguém? Uma coisa é certa, aceitar o erro como parte de qualquer trabalho é o primeiro passo para evitá-lo, pois torna o ser humano mais vigilante. Nenhum profissional pode agir sem se responsabilizar pelas consequências. Nossa lista começa com a nova-iorquina Nancy Anders. Ela ficou grávida após uma fertilização in vitro, que é um procedimento realizado em uma clínica de fertilidade. Nunca poderia imaginar que o novo membro da família seria tão diferente. A garotinha nasceu com a pele mais escura do que a dos pais. Exames de DNA identificaram que Nancy havia sido fecundada, acredite, com o esperma de um outro homem. De acordo com o jornal Daily Mail, houve uma confusão na mistura das amostras de sêmen na clínica. O casal aceitou a criança sem problemas, mas processou a clínica e os funcionários responsáveis pela mistura das amostras. Em outro caso de erro cirúrgico, médicos removeram o testículo saudável do veterano da Força Aérea Benjamin Houghton. O paciente havia queixado-se de dor e retração de seu testículo esquerdo e teve agendado uma cirurgia para removê-lo devido a um câncer. Segundo a Associated Contest, o erro impulsionou uma ação que resultou em uma indenização de $200 mil. No que foi talvez o mais divulgado caso de erro cirúrgico em todos os tempos, em Tampa, Flórida, cirurgiões equivocadamente removeram a perna de um paciente de 52 anos. Willie King foi vítima de uma sequência de erros antes da cirurgia que culminou na amputação da perna errada. Como resultado do erro, o cirurgião foi suspenso por 6 meses e obrigado a pagar uma multa de $10 mil. Uma matéria encontrada no Find Article afirmou que o hospital onde a cirurgia foi realizada também indenizou o paciente em $900 mil. Além desses casos bizarros, um outro assusta. Uma anestesia inadequada aplicada num paciente permitiu-lhe sentir cada corte do bisturi do cirurgião, causando um trauma tão grande que levou o homem ao suicídio 2 semanas depois. Sherman Sizemore foi submetido a uma cirurgia exploratória para determinar a causa de uma dor abdominal. Infelizmente, durante a intervenção, ele experimentou um fenômeno conhecido como consciência anestésica, um estado no qual o paciente é capaz de sentir dor, pressão ou desconforto durante a operação, mas é incapaz de se mover ou comunicar-se com os médicos. Segundo denúncias, os anestesiologistas administraram as drogas para o paciente adormecer, mas não conseguiu dar-lhe anestesia geral, que tornaria ele inconsciente até 16 minutos após o primeiro corte em seu abdômen. Segundo o MNBC, o paciente de 76 anos suicidou-se por não suportar a experiência que viveu. E os casos curiosos não param aí. Joan Morris, de 67 anos, deu entrada no hospital para ser submetida a uma angiografia cerebral. Mas no dia do procedimento, por engano, acabou sofrendo uma cirurgia cardíaca para estudo de eletrofisiologia. Além do erro, a paciente foi transferida para um andar diferente, em vez de regressar ao leito original. E não acabou aí. Na manhã seguinte, ela foi submetida a uma outra intervenção, quando foi feita uma incisão na sua virilha e enviado um tubo que conduzia ao coração. Um procedimento extremamente arriscado e com possibilidade de hemorragia, infecção e acidente vascular cerebral. Foi quando o telefone tocou e do outro lado o médico perguntou: "O que vocês estão fazendo com minha paciente?" O estudo foi abortado e ela foi devolvida ao seu quarto original, em condições estáveis. E veja esse caso curioso. Pela terceira vez no mesmo ano, os médicos do Hospital Rhode Island operaram o lado errado da cabeça de um paciente. O mais recente incidente ocorreu em 23 de novembro de 2007. Uma mulher de 82 anos precisava de uma intervenção cirúrgica para eliminar a hemorragia entre o cérebro e o crânio. Um neurocirurgião do hospital começou a perfurar o lado direito da cabeça da paciente, apesar da tomografia computadorizada revelar que a hemorragia é do lado esquerdo, de acordo com os relatórios. O equívoco foi notado e o residente fechou o primeiro buraco e avançou para o lado correto da cabeça.
Em fevereiro do mesmo ano, um paciente foi submetido à intervenção incorreta. E em agosto, um homem de 86 anos morreu, 3 semanas depois de uma cirurgia feita do lado errado da cabeça. E em Minnesota, nos Estados Unidos, um paciente foi submetido a uma remoção de rim, porque um tumor havia se alastrado por ele. Em vez disso, os médicos removeram o rim saudável. A descoberta de que era um rim errado só foi feita no dia seguinte, quando o patologista examinou o material e não encontrou nenhuma evidência de qualquer tipo de doença maligna. Segundo publicações na época, o rim saudável permaneceu intacto e funcionando. Donald Church, de 49 anos, também entrou no centro cirúrgico da Universidade de Washington com um tumor em seu abdômen e saiu sem ele, porém com uma lembrança nada agradável no local. Os médicos admitiram que haviam esquecido um retrator de 33 centímetros por engano no abdômen dele. Segundo uma publicação de Seattle, este não é o primeiro caso do tipo. Em 1997 e em 2000 surgiram 4 novas ocorrências desta natureza. Felizmente, os médicos conseguiram remover o objeto poucos dias depois da cirurgia inicial e o hospital foi obrigado a pagar uma indenização de $97 mil.